Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui como instrumento da espiritualidade do nosso Mestre Jesus. Agradeço a todos pela presença e pela oportunidade do trabalho. Reforçando, como já foi dito aqui outras vezes, que normalmente quem está falando é quem mais precisa ouvir. Os ouvidos mais próximos a mim são os meus próprios. Então, certamente, o aprendizado que eu estou tendo nessa oportunidade é muito válido, muito rico, e eu espero que eu não falhe no compromisso de praticar o que eu estudo. Hoje a exposição é sobre casamento e família. Acho que me convidaram porque assim, eu devo ser um exemplo de casamento com família e tudo. Mentira, não é nada disso, né? Todos nós estamos na mesma caravana. Todos nós temos os mesmos desafios. E estudando o Evangelho, o capítulo 22, o título é Não separeis o que Deus juntou, e os subtítulos, a indissolubilidade do casamento e o divórcio. É muito curioso a gente observar que no Evangelho existem 5 capítulos que não há o item instruções dos Espíritos. O capítulo 22 é um deles. São os capítulos de 22 a 26. Não há instruções, ou seja, acho que é para a gente entender que não há receita nesses capítulos, porque são os capítulos que exigem que nós possamos praticar realmente o que nós aprendemos, que nos dá, através do livre-arbítrio, a oportunidade de colocar na nossa vivência o Evangelho de Jesus. E aí, nesse item, é curioso observar que tem uma parábola, a parábola da ressurreição de Lázaro, sem entrar no mérito da ressurreição ou não, fica muito claro para nós que onde é do nosso dever, a espiritualidade não age, ela apenas auxilia, ela apenas nos sustenta. Estão todos lá esperando que Jesus venha para ressuscitar Lázaro, e Jesus chega e pede que tirem a pedra. A pedra é tirada, Jesus ressuscita Lázaro e diz, desatem os nós. E os nós são desatados e Lázaro sai andando. Assim, bem basicamente, só para a gente não se delongar. Naquela multidão, quem poderia tirar a pedra? Que antes os túmulos eram em cavernas, colocavam pedras, né? Não é como era hoje. Todos, qualquer um que estava ali, poderia tirar a pedra. Quem poderia ressuscitar Lázaro? Somente Jesus. Quem poderia desatar os nós para ele se livrar daqueles panos, aquelas coisas que o envolviam? Qualquer um que estava ali. Então, nessa parábola, a gente observa que onde o homem pode agir, Deus dá a oportunidade que ele haja. Então, não adianta buscar receita nas instruções dos Espíritos sobre o que fazer com o casamento ou com a família, ou com a fé, ou com a prece, porque isso depende de nós, depende da nossa construção no cotidiano. E aí, nesse capítulo 22, Jesus está conversando com os fariseus. Eu vou meio que resumir esse pedaço. Jesus está conversando com os fariseus e eles perguntam se é possível, se o homem pode se separar e repudiar. Se o homem pode se separar e repudiar a sua mulher. E aí Jesus diz que o homem se une à sua mulher e eles serão uma só carne, e que não separeis o que Deus juntou. Mas aí eles são insistentes, eles falam, mas Moisés falou que a gente podia. Moisés falou que a gente podia divorciar, repudiar. Aí Jesus diz sabiamente, é devido à dureza dos vossos corações. Porque o nosso coração, muitas vezes, envolvido pela vaidade, pelo orgulho, pela ira, nos faz tomar decisões sem refletir e sem pesar quais são as contribuições
benéficas e maléficas das nossas ações. Quando um casamento se desfaz, todos saem ilesos? Não. Quando um casamento se desfaz, ocorrem sérias lesões afetivas. Lesões afetivas que já aconteceram antes do divórcio. E o divórcio acontece porque esse casamento não foi fundamentado sobre a principal lei de Deus, que é a lei do amor. Normalmente, eu conheço uma pessoa que fala que a gente se casa, ainda hoje, nos tempos atuais, a gente se casa pelas razões erradas, continua casado pelas razões erradas e se separa pelas razões erradas. Porque a gente ainda se casa, na maioria das vezes, movido pela paixão, pelo desejo. Mas a paixão e o desejo têm uma função fundamental nessa união. Porque é por isso que as pessoas querem viver juntas e constituir família. E a partir daí, construir o amor. Porque o amor é um sentimento muito sofisticado. Ele não vem de repente. Ele depende de convivência. E depois, continuam casados por razões erradas. Ah, por que se eu me separar? Por que se o outro? Por que a sociedade vai achar, vai julgar, a minha família vai me julgar se eu me separar? E, na verdade, a gente deve continuar casados porque o casamento é um compromisso assumido, e não somente aqui. É um compromisso assumido na espiritualidade, porque nós já decidimos antes que nos casaríamos, com exceções que nós vamos ver daqui a pouco. E se separam por razões erradas, porque a gente acredita que lá fora tem uma fila de seres equilibrados nos esperando para sermos felizes para sempre. E normalmente o que acontece é que, quando há o divórcio precisa construir nas duas partes algo melhor. Porque senão eu me divorcio hoje, continuo sendo a mesma pessoa e de repente, quando eu percebo, eu já estou novamente casada e só troquei de problema. Porque na verdade o problema não é o outro. Normalmente, quando a gente está infeliz, a última coisa que nós devemos fazer é procurar as razões da infelicidade no outro. Porque a infelicidade e todos os outros atributos da nossa essência estão nos nossos corações. Então eu preciso olhar para mim e ver o quanto eu preciso ser melhor para construir um casamento melhor, seja o atual ou seja o futuro. E aí, lá na questão 695 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? E os espíritos respondem que é um progresso na lei da humanidade. Então, a preocupação que temos hoje é ver que nós vivemos uma época de muito conflito social, e aí quando a gente retoma o conceito de família como a menor célula da sociedade, a gente começa a entender por que a sociedade, a família maior, está na fase que está, de tantos conflitos, de tanta descrença. E aí, em se tratando dessa resposta, sendo o casamento um progresso na lei da humanidade, nós não podemos desconsiderar e pensar que é não casando, não constituindo família, que nós vamos melhorar o planeta. É exatamente o contrário. Nós precisamos, sim, na medida do equilíbrio e do amadurecimento, constituir as nossas famílias, cultivar os mais nobres valores de boa vontade, compaixão, fraternidade, tolerância, entendimento, para que aquela família possa multiplicar lá fora esses valores, que nós podemos perceber a carência que existe atualmente. E aí, se a gente pensar em não haver casamento,
os espíritos nos respondem na questão 696 que seria uma regressão à vida dos animais. Porque os animais, eles se agregam livremente, sem compromisso. E não é o nosso caso. Nós já estamos um passo à frente, vamos dizer assim. E na 697, complementando, está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? A indissolubilidade absoluta do casamento, ela está prescrita na lei de Deus. E o casamento que é regido pela lei de amor, ele é indissolúvel, mesmo com desencarne. Porque é uma união que foi estabelecida por verdadeiros laços de afeto. Um casamento que é constituído a partir de interesses, de vaidade, ou mesmo aquele que foi constituído no auge do amor, da paixão, se não houve o cultivo do amor, do respeito, fatalmente esse casamento vai entrar na lei dos homens e a lei vai separar o que já está separado de fato. Mas a lei de Deus é imutável, a lei dos homens não. Por isso que Jesus diz que lá no tempo dele, lá na conversa com os fariseus, ele diz que o homem não deve se separar da sua mulher a não ser em casos de adultério. Porque naquela época, qual era a recomendação da lei mosaica que regia aquele povo antes de Jesus? A recomendação era que, se uma mulher fosse adúltera, que ela fosse apedrejada até a morte. Aí Jesus vem e ameniza as coisas. Ele substitui uma lei civil por outra lei civil. Aí ele fala que não, pode separar, pode repudiar a sua mulher em caso de adultério, e que aquele homem que se casar com aquela mulher também cometerá adultério com aquela que foi repudiada. E assim sucessivamente. Mas Jesus era um homem do seu tempo. Então, naquela época, já estava bom demais ele amenizar as coisas e evitar as atrocidades que aconteciam numa sociedade tão cruel como existia. Nos dias de hoje, nós temos lá em Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, capítulo 18, a classificação dos casamentos. Então, agora a gente não tem mais aquela concepção de casamento tão rígida, tão, às vezes, até violenta emocionalmente, como a gente tinha. Nós temos classificação de casamentos que nos deixam mais aptos a compreender na vivência diária que tipo de relação nós estamos constituindo. Então, nós temos os casamentos acidentais, provacionais, sacrificiais, afins e transcendentes. Quando a gente lê a definição de casamentos transcendentes, dá vontade de ficar só lendo a definição assim e imaginando como que é um casamento transcendente. Mas, vamos lá. O que são casamentos acidentais? Apesar do nome acidental, não significa que é ruim. Pode ser ruim, pode ser bom. Porque são casamentos constituídos através do encontro de almas inferiorizadas, sem qualquer ascendente espiritual. Funcionou apenas o livre-arbítrio. Então, duas pessoas que não tinham nenhuma relação, foi um algoz, foi uma vítima do passado. Não. Pode ser pessoas que estão se encontrando pela primeira vez. E aí elas se unem em casamento. É possível que através do estudo, da dedicação e da construção do amor, esse casamento acidental possa ser bem-sucedido? Claro, depende de dedicação. Tem um psicólogo que ele fala que quando Emmanuel pediu ao Chico a dedicação em relação à doutrina espírita, quais foram as 3 coisas que eles recomendaram, que Emmanuel recomendou ao Chico? Disciplina, disciplina, disciplina. E aí, curiosamente, a gente entende que para um casamento não dar certo, também exige disciplina, disciplina e disciplina. Porque um casamento não dá certo de uma hora para outra. Um casamento não dá certo ao longo de muitas investidas.
Tem que ter muita persistência, uma piadinha ali, um maltrato ali, uma ignorância acolá. Então, eu tenho que me esforçar para o casamento não dar certo também. Só fazendo essa paráfrase, a disciplina para a gente não construir o amor nos pega de surpresa. Porque quando a gente vê, a gente é escravo dela. Simplesmente disputando egos. Não vou fazer, ele também não faz, ela também não faz. Então, cada um por si, Deus por todos. Só que numa relação a dois, não pode ser cada um por si, Deus por todos. Tem que ser um pelo outro e os dois pela família. Só assim que pode dar certo. E precisa de muita renúncia, precisa de muito trabalho, precisa de muita humildade para que eu não desista do meu relacionamento por causa dos conflitos. Porque quando a gente estuda a parábola do bom samaritano, a gente pensa simplesmente naquele da rua, que está indo e a gente precisa acolher, que a gente precisa ajudar. Às vezes, o caído está dentro da nossa casa e nós fechamos os olhos. E perdemos uma grande oportunidade de reencontro e de redenção. Depois, os casamentos provacionais. Eu sinto informar que essa é a maioria. Nós estamos quase todos ali, nos provacionais, que são reencontros de almas para reajustes necessários à evolução de ambos. Nem por isso deixa de ser bonito. É provação, porque o nosso planeta, apesar da transição pela qual passa, ainda é um planeta de provas e expiações. Então, os casamentos provacionais, eles vêm para nos resgatar através da vivência e através da dedicação de um para o outro. Os sacrificiais são reencontros de alma iluminada com a alma inferiorizada, com o objetivo de redimi-la. Claro, porque ninguém é feliz sabendo que alguém que você ama está sofrendo. Então, a alma iluminada se predispõe a voltar num casamento sacrificial para resgatar aquele ser que lhe é tão caro. Por isso que muitas vezes a gente vê relacionamentos que parece que não era para ser. Ou um homem muito bom casado com uma mulher que não o valoriza, ou uma mulher muito boa casada com um homem que não o valoriza, que não a valoriza. Mas tudo está debaixo do olhar de Jesus. Tudo está conforme a lei de Deus. Os casamentos afins são reencontros de corações amigos para a consolidação de afetos. Já começou a ficar mais bonito, né? Agora, olha o transcendental, ó. Esse é o meu, olha só. Almas engrandecidas no bem que se buscam para realizações imortais. Lindo, né? Esse é o meu um dia, não é hoje não, não é nessa vida não. Nós estamos quase todos ainda na luta, na mesma caravana, e não podemos desistir dela. E aí, no casamento, na união, vem uma problemática que é a problemática do sexo. Hoje em dia, nós temos uma banalização do sexo. E Emmanuel nos pede, nesse trecho da obra Vida e Sexo, o que está grifado: é imprescindível que o homem eduque a sua alma para a compreensão sagrada do sexo. O sexo no casamento, ele não é 80%, 50%. Dizem os estudiosos, isso é pesquisa. Ele é 20%, mas é 20% que precisa funcionar. E não necessariamente uma relação embasada no amor. As pessoas falam assim, tem que ter sexo todo dia. Isso é banalização, porque o sexo, ele é um encontro de dois seres que se amam profundamente. Isso é o ideal. Nós estamos vivendo uma época muito triste, que a banalização do sexo tem trazido consequências gravíssimas para a nossa sociedade. Tem uma obra de Joana de Ângeles, de Valdo Franco, Constelação Familiar, em que Joana de Ângeles nos diz que, naturalmente, quando uma relação sexual acontece também a vinda de outros seres, porque a reencarnação se dá através do sexo. E nem sempre,
como a fila de lá está muito grande, né, para vir, nem sempre aquilo foi programado. Mas como a espiritualidade não desperdiça nada, não desperdiça oportunidades, eles estão tendo um trabalho enorme para tentar colocar em ajustamento aqueles seres reencarnantes e aqueles seres que se encontraram. Mas isso exige muita responsabilidade, muita dedicação, disciplina, disciplina, disciplina para o bem, para construir a relação. E nós estamos diante de uma sociedade na qual os jovens não estão se dedicando a isso. Eles estão cada vez mais distantes dos valores essenciais da alma, do ser, da espiritualidade e envolvidos com o que há de mais fácil. Então, nós estamos tendo relações estabelecidas nas redes sociais, de uma forma muito leviana, muito superficial. E daí por diante, e assim, eu gosto de observar, eu tenho uma prática de professora, eu gosto de observar nas escolas como os jovens comentam sobre relações. Nas redes sociais, eles conversam horas a fio. Quando estão juntos, não trocam uma palavra. Maioria deles. Dificilmente a gente encontra casais jovens que conseguem conversar por mais de 15 minutos. Eles conversam só em rede social. Então eles estão se escondendo atrás de uma câmera, de uma máquina, para forjar uma relação. E estão se eximindo cada vez mais de construir uma relação. E isso tem se tornado muito grave na nossa sociedade atualmente. O sexo apenas pelo sexo nos conduz a experiências desequilibradas e degradantes, levando a quem faz essa escolha a perceber, desapontado, que não criou afetos, ou seja, continua sozinho. Não houve um encontro. Mas apenas erotismo vazio que traz a angústia, viciações e as graves doenças da alma. Porque o sexo desregrado adoece o perispírito e nos traz consequências terríveis, dores terríveis, sem contar, muitas vezes, o sofrimento que é causado nas moças, nos rapazes, que foram iludidos no sentimento. E aí, então, vamos fazer de conta que está tudo certo, né? Nós aqui, né? Casamento e família. Então, o casamento constituiu a família. E aí vem Sua Majestade, o bebê. A maior bênção de fortalecimento da família. Porque quando nasce o filho, a ideia é que o casal se una ainda mais. Ainda mais se vier assim ou assim. Existem várias constituições. E eu sempre tenho curiosidade de perguntar, lá na terceira gravura, um casal que começa daquele jeito, como que deve ser a rotina da casa, né? Deve ser bem dinâmica. E não sobra tempo para o casal. E se a gente não tiver muito amor nessa hora, e por isso é importante a gente cada vez mais fortalecer a união antes da chegada dos filhos, para que a gente dê uma melhor condição a eles, se isso não tiver acontecido, o casamento se desfaz. E, recentemente, a gente soube de tragédias após nascimento de filhos, porque não souberam amar, não souberam abdicar do momento a dois pelo filho. E a maior bênção que Deus pode nos dar é nos ver através dos nossos filhos, porque eles vêm para nos ensinar. Mas eles vêm para nos ensinar e nós não podemos deixar que eles sejam autoridades. Por quê? Família é o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória, a possibilidade da reencarnação. Então, nós temos, nesse ponto, modelos de família. Atualmente, nós estamos passando por uma crise. Novidade, né? Acho que se eu não falasse, ninguém ia perceber, né? Nós estamos passando por uma crise muito grave, que se estabelece basicamente aqui. Porque nós tínhamos a família tese, modelo patriarcal. Não havia diálogo,
não havia muita proximidade, mas havia regras, e regras são importantes. O que a família antítese ou antitese está fazendo? É como se desse banho no bebê e jogasse a água fora com o neném dentro, né? Está descartando todas as possibilidades da família tese para tentar reinventar um modelo de família. E parece que isso não está dando muito certo, principalmente porque na família tese existia a religiosidade. A maioria das famílias, antigamente, necessariamente os filhos tinham que ir para a religião dos pais. Hoje em dia, tem aquela moda de falar, vou deixar, quando ele crescer, a gente vê qual religião ele quer ter. E isso é um equívoco muito grande da nossa parte. Porque não é assim na vida. A criança não vai para a escola quando quer, a criança não dorme só quando quer, ela não come só quando quer. A criança precisa ser educada. E isso, através das concepções de crianças índigo, crianças cristais, não, porque eles sabem muito, são muito evoluídos, podem até ser. Intelectualmente, os reencarnantes de agora são muito inteligentes. Mas se a gente não der educação moral, eles vão falir. E não há outro princípio a não ser apresentar-lhes Jesus. Porque Jesus para nós não é objeto de adoração, é um modelo de conduta. E não tem que negociar. Não, vamos para a evangelização, depois eu te dou um presente. Vamos para a evangelização, ponto. Porque nós sabemos o que é bom para os nossos filhos. Depois de já formado, se o filho quiser escolher outra religião, ele já tem base, ele já conhece Jesus. Mas até aí, a base religiosa nós é que devemos dar. E eu percebo muito, na escola principalmente, que a religiosidade não tem sido uma norma, uma regra nas famílias atuais. E aí o que nós precisamos fazer? Tirar da família tese, essa família antiga, autoritária, repressiva, que nós tivemos, tudo que há de bom, juntar com essa nova família, com esse novo modelo, onde há mais proximidade, mais diálogo, mais expressão do amor, para formarmos a síntese, que é um novo modelo de família efetivamente, onde todos os parâmetros vão ser respeitados. Porque nessa nova família, nesse modelo em teste, que é o modelo questionador que nós estamos tendo, as famílias estão atribuindo muito poder aos filhos. E atribuir poder a quem não tem maturidade faz criar um déspota. Uma pessoa que não sabe exercer o poder. Nós tínhamos, na nossa época, na minha época, acho que seu Carlos, Danilo, Marinês, a gente tinha educação Wi-Fi. Pai olhava, a gente entendia de longe. Não precisava mais nada. Só olhava, a gente já sabia o que ia acontecer. Agora existe também educação Wi-Fi, só que está invertido. O filho olha, o pai e a mãe ficam morrendo de medo. Porque nós criamos na nossa cabeça uma concepção de que nós temos que ser amados pelos nossos filhos. E nós dissemos há pouco que o amor é um sentimento muito sofisticado. Criança, adolescente e até uma certa idade, o jovem, ele ainda não dá conta de sentir o amor sofisticado. Nós é que precisamos cultivar isso. Mas nós precisamos amar os nossos filhos. É nosso dever. E é por amor que nós precisamos colocar os nossos filhos nas rédeas, mas num bom sentido. Colocá-los num bom caminho, com muito amor, com muita devoção, mas com muita autoridade. Porque nós tivemos a idade deles, mas eles não têm a nossa. Então eles não sabem discernir. E como evitar conflitos em família e viver em harmonia? Eu vou ser muito sincera no próximo slide. Eu não sei. Porque estamos todos no mesmo barco. E como eu disse, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, não tem receita.
Não há uma orientação em como evitar conflitos domésticos, em como constituir família e em como ser família, ser pai, ser mãe e ser filho. Mas existem alguns caminhos. Esses caminhos são, primeiro, estabeleça um dia, pelo menos, com horário previsto para realizar o culto do Evangelho no lar. Porque uma família que não consegue orar unida, dificilmente permanece unida. Ah, mas unido quer dizer todo mundo lá fazendo o Evangelho? Não necessariamente, você pode começar sozinho. E aos poucos as coisas vão acontecendo. Porque você não pode confrontar para exigir que o seu filho, seu marido, a sua esposa, sente-se com você e faça o Evangelho. Mas você pode conversar com ele de espírito eterno para espírito eterno, através da prece. E aos poucos as coisas vão entrando nos eixos. E se for para aquela família sentar e fazer o Evangelho, isso vai acontecer. Mas persista, seja você o pacificador do seu lar. Tome a iniciativa, porque a espiritualidade está à disposição para auxiliar. E alguém precisa estar à disposição da espiritualidade. E o verbo que se usa é fazer o Evangelho. Não adianta sentar, ler uma lição do Pão Nosso, do Evangelho, comentar sem colocar em prática. É fazer o Evangelho no cotidiano. É estar com o Evangelho escrito no coração, mas colocar as mãos à obra. Porque a espiritualidade não vai agir por nós, vai só nos fortalecer. E já está muito bom. Não culpe os outros, seja o pacificador do seu lar. Eu brinco que culpar os outros é usar a filosofia do Homer Simpson. A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Se a culpa é sua, assuma. E não aponte o dedo. Porque apontar dedos significa a infantilidade de não querer assumir responsabilidades. E não é hora mais de não assumir responsabilidades. Então assuma, não se culpe também, assuma a responsabilidade, porque a culpa ela é um artifício para a não ação. Assuma a responsabilidade e haja para a mudança agora, a partir de hoje. Ame sempre, sirva sempre. Talvez seja o mais difícil, mas tem uma citação que eu até coloquei por último ali, que Paulo, em Romanos 7, ele diz que ele mostra uma ambivalência psicológica quando ele diz: quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque nós sabemos como agir, a gente já conhece, a gente já sabe como fazer, mas aí a gente mete os pés pelas mãos e dá tudo errado. Tenta de novo, porque é assim mesmo, é o ensaio-erro, até que um dia nós vamos conseguir efetivamente praticar e ser o Evangelho na vida da nossa família. E Jesus nos disse: irai-vos, mas não pequeis, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. A gente perde a paciência, a gente fica com raiva, a gente fica nervoso, a gente se magoa, sim. Mas o importante é que a gente saiba ressignificar esses eventos na nossa vida. E não deixar aquilo esquecido para que se transforme em mágoa. Então, nós precisamos resolver e pedir a Deus fortalecimento através da prece para que a gente consiga ressignificar, dando um novo sentido para o fato ocorrido. E geralmente, quando a gente faz isso, a gente ganha muito em aprendizado. Então, vamos juntos trilhar esse caminho de evolução e construir uma sociedade mais humana, mais justa e mais fraterna, consolidando esses valores essenciais em nossos lares, para que possamos, seguindo Jesus como modelo e guia, constituir a família universal. E esse é o nosso convite da noite de hoje, para que juntos, segurando um nas mãos dos outros, em casa, nós possamos fortalecer esses valores essenciais para constituir a grande família
que Jesus menciona para nós. A primeira parte a gente encerra aqui e depois das vibrações a gente dá continuidade. Obrigada.